Nós estamos aqui diante da pós-vitória que Gideão teve, com seus 300 homens, no extenso capítulo 8 do livro dos Juízes, né? Na verdade, nós vamos meditar até mais ou menos o versículo 21. E quatro coisas acontecem aqui, porque nós não estamos aqui fazendo uma mera narração ou narrativa de histórias bíblicas. Estamos, na verdade, tentando compreender como que a humanidade, e aí, por que não dizer eu e você, acabamos percebendo Deus por aquilo que ficou para nós, por aquilo que chegou até nós, né? E estudando a história de Gideão, eu convido você para a gente, mais ou menos aí diariamente, meditar sobre a palavra do Senhor, porque tem coisas aqui que é do nosso interesse, da nossa formação, e as pessoas não valorizam muito isso, né? Muita gente vai fazendo isso de forma meditativa. Se você gostar, peço para você se inscrever no canal, colocar as notificações, porque vai ser mais ou menos diariamente que a gente vai fazer essas meditações. E aqui, continuando a história de Gideão, se você quiser ver as outras histórias do livro de Juízes, está aí na playlist sobre o livro de Juízes. Nós temos ainda outras duas playlists, né? Uma de Deuteronômio e outra de Josué. E o que aconteceu é que Gideão, com seus 300 homens, conseguiu aterrorizar os midianitas e não tinha como negociar isso eticamente. Os midianitas queriam ver a desgraça de Israel, então eles só venceriam na linguagem que aqueles povos entendiam mesmo. E o que nós temos aqui são 3 ou 4 movimentos. O primeiro vai do versículo 1 até mais ou menos o versículo 5, quando os filhos de Efraim, eles ficam com raiva depois que Gideão obtém a vitória, né? Eles vêm com aquela história assim, por que vocês vão convocar a gente para a guerra? Porque o que aconteceu é que os reis lá dos midianitas fugiram para eles. O versículo 24 e 25 do capítulo 7 vai dizer assim: Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bara e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. E aí vai dizer que eles deram fim nesses líderes, né? Então, depois dessa vitória sobrenatural, os efraimitas não ficaram contentes, não. Falaram assim, por que você não chamou a gente para a guerra? Não precisava. Nós vimos no capítulo anterior que Deus dispensou aí mais de 20 mil pessoas, ficando só com os seus 300, né? E é isso que a gente precisa compreender, que quando se trata de uma obra do Senhor, seja essa obra aqui com essa cara de forjação humana, né, que é a questão da guerra, da contenda, Deus falando da linguagem daqueles povos, seja numa obra do Senhor específica que a gente hoje na nossa cultura entende como obra do Senhor, a pregação da palavra, as obras sociais, elas sempre vão enfrentar essa tensão entre o coletivismo e o democracismo. Porque os seres humanos, para construírem as suas histórias, ou a sua história, ou as suas relações trabalhistas, não tem nada melhor do que a democracia. Agora, quando que democracia vira democracismo? É quando algo específico precisa ser feito, e aí Deus intervém, Deus vem com seus métodos, Deus vem com seus métodos que nos poupam dos nossos métodos macabros, e aí depois de feita a coisa como Deus instituiu, as pessoas vêm com essa história, né? Não, mas como assim? Só você tem a revelação? Só ele que quer falar. Né? Pensavam assim de Moisés, pensavam assim de Davi, pensavam assim de Jesus. Eu me lembro até em uma micro experiência que eu tive, né? Com alguns jovens há uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando nós somos convocados por Deus para orarmos por uma situação, para buscarmos a Ele. Deus escolheu pessoas, Ele foi Deus quem escolheu, os elementos eram todos sobrenaturais. Mas aí entre os intelectuais daquela época, de 12 anos atrás,
as pessoas perguntam assim, começou agora o concílio? Começou um grupo especial? Deus tem os seres especiais? Deus não tem especiais. Mas as situações exigem especificidades, ou às vezes especialidades. E essas pessoas não conseguiram compreender isso. Então tinha essa divisão. Então essa que é a diferença entre a democracia e o democracismo. Democracia são as construções humanas, a gente precisa que as coisas sejam votadas, que haja representatividade, que haja coletividade. Agora, quando Deus intervém de forma específica, urgente e até esporádica, não adianta você querer bancar o democrata, não adianta você querer, porque não é você quem está instituindo nada, é Deus quem está dizendo, faça assim, siga isso. E aliás, em situações de guerra ou em situações de contenda humana, essa disciplina que vem de Deus para os seres humanos, ela é maravilhosa, ela é necessária. Isso não tem nada a ver com você ser ditador, tem a ver com você seguir as orientações divinas para receber instrução para algo específico. Não é eterno, não é assim. Mas aí as pessoas que não são democráticas, né? Você vai estudar a história do Brasil, você percebe que o Brasil é um país que ama o autoritarismo. Mas se Deus intervém, aí as pessoas que estão fazendo as coisas que Deus quer são vistas como autoritárias, né? Como alguém que ama o poder, que não quer largar o poder de jeito nenhum. E foi isso que aconteceu aqui. Depois que Gideão recebe a vitória e que os próprios efraimitas conseguem fazer o papel deles, que era segurar os príncipes dos midianitas, aí eles dizem, por que você não chamou a gente para a guerra? Se chamasse, eles também não iriam. E segundo é que a maioria das pessoas realmente foram dispensadas, conforme você pode ver no vídeo anterior. E aqui a gente então tem essa primeira lição, que o coletivismo e o democracismo não podem roubar o lugar que Deus instituiu. Até porque Deus instituiu não é para colocar uns homens sobre outros, Deus instituiu para resolver determinada situação. O democracismo e o coletivismo acaba atrapalhando a verdadeira democracia, a verdadeira coletividade, porque o que tem de democracia e coletividade? Que todos podem invocar o nome do Senhor. Deus disse isso para Elias, né? Quando Elias pensava que ele estava sozinho, Deus falou com ele, meu filho, você não faz ideia, preservei para mim 7.000 de todos os que não dobraram os seus joelhos a Baal e nem ao seu poste ídolo, a Astarote. Então, tinha democracia e estava todo mundo se encontrando com Deus. Mas na ação pública, no momento de guerra, no momento específico, é necessário disciplina. Daí também que a gente não pode instituir a República da Disciplina, como queria o atual presidente do Brasil, mas não conseguiu fazer. Que é essa questão de fazer escolas militarizadas, fazer uma educação militar. Eu não estou treinando para a guerra, eu quero aprender pelo prazer de construir a vida. Aí sim, aí tem que ser uma educação inclusiva, educação para todos, e tem que ter disciplina para estudar, e não disciplina militar, de fazer a pessoa cortar o cabelo, usar um boné, um uniforme caro, essas estéticas que só fazem mesmo estéticas, não ensinam nada a ninguém. Mas essa é a tensão que a gente aprende aqui nessa passagem de Juízes. A democracia é bem-vinda, o democracismo tem de ser rechaçado. É quando você usa a democracia como desculpa para não obedecer às instruções do Senhor. Foi isso que os efraimitas fizeram aqui. E a gente vai vendo aqui já um nascimento de um conflito que vai acontecer lá na frente, né? Se a gente for se lembrar, quando Jacó morreu e foi abençoar, ele estava velhinho, foi abençoar os filhos de José. José tinha um filho chamado Manassés, né, que seria abençoado com a mão direita, e Efraim com a mão esquerda, porque ele era o mais novo, era assim que se fazia na tradição. Mas na hora que o velho Jacó vai abençoar os seus netos, ele é traído pela experiência mística e aí ele cruza os braços. Ele abençoa o mais novo com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda, mostrando uma tendência que iria acontecer em Israel. Efraim ia ser líder, embora neste momento a tribo de Efraim, que foi se tornando na verdade o povo do norte de Israel, né? Depois da morte de Salomão, a tribo de Efraim aqui estava agindo por uma tendência que já existia entre eles, mas nesse momento estava agindo contra a vontade do Senhor, que era
eu separei Gideão e seus 300, porque agora vocês estão com esse democracismo. Ah, por que não chamou a gente? Se chamasse, vocês não iam. Então é isso que a gente precisa compreender. Como que as experiências humanas, como os novelistas, os literatos, né, conseguem discernir, é tudo muito misturado, é muito discernimento que você precisa fazer, com muito cuidado, porque em tirando uma lasquinha você pode comprometer o organismo inteiro. Então eu que estou fazendo essa análise, mas ela não pode ser uma análise absoluta, porque tinha uma tendência aí em Efraim de assumir a liderança conforme Jacó tinha intuído na sua ação de inverter a bênção, né? Que seria do mais velho para o mais novo, que viria a se tornar a tribo do norte. A segunda coisa a gente vai ver no capítulo 8, dos versículos 6 ao 12. Né? Aí o Gideão apazigua os efraimitas, né? Ele fala assim, olha, versículo 2, não são porventura os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Querendo dizer o seguinte, olha, o que sobrou de vocês aí da uva é melhor do que toda a coleta de uva que existe em Abiezer. Ele os colocou lá em cima e eles se deram por satisfeitos. Ele soube falar palavras afáveis aos seus irmãos. Mas a coisa não ficou muito fácil não, porque chega aqui no versículo 6 ao 12, olha o que diz. A contenda vai só aumentando. Ó. Porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna para que demos pão ao teu exército? Porque diz que os Gideão e seus 300 homens famintos foram à caça dos reis dos midianitas e dos ismaelitas, que na verdade eram os povos caminhantes, né, os beduínos sem terra própria, que ficavam por ali fazendo comércio e maldades. Aí ele foi atrás deles, eles tinham atravessado o Jordão, que foram um lugar depois do Mar Morto, achando que estava escondido, e eles passaram por Sucote e pediram pão. Eles estavam esfaimados de tanto guerrear, cansados. Aí os caras falaram assim, não, cadê os príncipes dele nas mãos de vocês para vocês ganharem alguma coisa? Fizeram uma chacota, né? Tá querendo comida sem ter vencido a guerra? Aí o Gideão ficou invocado com eles. Gideão fala assim, versículo 9. Olha, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Né? E diz também para eles no versículo 7. Quando o Senhor entregar nas minhas mãos a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Ele prometeu a eles uma surra com espinhos e abrolhos, né? Que ele acabou fazendo lá na frente. É claro que a gente não está aqui, tem gente que gosta dessas narrações, né? Quem quiser ler isso apenas pelo prazer da beligerância, leia todo o capítulo dos Juízes. O que eu quero tirar com você aqui são lições espirituais. E a segunda lição que a gente tira é que o caminho com Deus nos torna solitário em relação aos nossos irmãos. Toda vez que alguém se percebe ou sabe-se fazendo a obra de Deus, você pode ter certeza, é aquilo que Jesus falou, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque ao invés do povo congratular-se com a vitória de Gideão e seus 300, porque na verdade era uma vitória de Deus, eles ficaram foi com raiva. Então eles não acharam pouco eles terem derrotado o exército dos midianitas lá atrás. Vieram fazer chacota. E assim aconteceu com o pessoal de Sucote. Né? O que eles fizeram? Eles não botaram fé naquela vitória espetaculosa. Né? Qual foi a vitória espetaculosa? Os midianitas ficaram tão assustados com a visão do pão e com o barulho dos 300 cântaros e as tochas, e o povo gritando pelo Senhor e por Gideão, que um midianita foi matando o outro de susto, de pavor. E aí, ao invés de eles glorificarem a Deus que queria poupá-los da chacina, eles, não, a gente quer ver sangue, vocês não trouxeram a cabeça dos outros aqui, então ninguém vai dar pão para vocês não. E aí o Gideão ficou irado, quem não ficaria, né? Você está ali todo enfadado de tanto guerrear, e aí você pede pão ao seu irmão e ele faz essa maldade de zombar da sua cara. Ele que não fez nada junto com você, né? Então, vai dizer o texto bíblico que tinha uns 15 mil do outro lado do Mar Morto escondido, que eles precisavam pegar esses povos, né? E num contexto, então, de indignação, nesse contexto aqui onde Gideão pediu ajuda e não recebeu,
é compreensível, embora não deva ser estimulado, é compreensível toda a atitude de indignação. Por isso que ele fala aqui, olha, vocês vão apanhar com espinhos, vão apanhar com plantas do deserto. E de fato, ninguém tem que estimular isso. Mas o que a gente precisa compreender aqui é a ira de Gideão ante a falta de humanidade dos seus irmãos. E a gente fica muitas vezes assim, você está guerreando e a pessoa está zombando de você. Você está trabalhando de graça no lugar porque você recebeu uma ordem de Deus para aquilo e as pessoas estão te caluniando, falando que você está ganhando toda a grana, que você está extorquindo, que você está explorando dos mais fracos. Quer dizer, as calúnias são terríveis e elas têm o poder de nos indignar. E nesse contexto, embora não deva ser estimulada, toda indignação tem de ser compreendida. E agora, não estimulando, mas compreendendo o que vai acontecer. Gideão vai lá, toma as providências com as pessoas que estavam, né? As pessoas eram mais de 15 mil homens, diz o versículo 10. E aí, depois que ele toma essas providências com esses homens, derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então, depois do couro que eles tomaram com os espinhos, conforme a indignação de Gideão, eles foram mortos. E aí, dos versículos 18 ao 21, olha o que nós temos. Olha, mais do que uma história de guerra, de derramamento de sangue, que é o que está escrito aqui, a gente tem que entender o que está dito. O que está escrito escandaliza moralistas da ciência, moralistas da religião, e também estimula mentes adoecidas, tipo cristãos pró-Bolsonaro. Que tá vendo? O Senhor derramou sangue, então nós estamos aqui para... E o que está aqui não alimenta nenhuma das duas doenças. Nem o moralismo dos cientistas, nem o liberalismo fundamentalista, guerrilheiro, miliciano das pessoas que amam o atual governo brasileiro. Nenhuma das duas doenças são alimentadas aqui. O que nós temos aqui é uma outra coisa. O que nós temos aqui é o fato de que Deus condescende com a linguagem humana, ou seja, não se estimula aqui que todos os povos façam isso. A gente estava falando aqui de um período do século 13, 12 a.C., onde as pessoas não tinham compreensão do que é o Espírito de Deus habitando o ser humano. Eles faziam o que eles conseguiam fazer, entendiam até onde eles conseguiam compreender. Por isso que nós temos a obrigação de compreendê-los, mas jamais temos sequer a liberdade de imitá-los, porque querer imitar isso aqui é mostrar que você não é convertido. Essa é a primeira lição. Segunda coisa que nós temos aqui é que a gente não precisa explicar Deus, mas a gente precisa compreender o nosso nível de evolução, o nível de evolução da nossa consciência acerca de Deus. Porque pensando na consciência desses homens, dos reis dos midianitas, eles falam assim, olha Gideão, nós já entendemos, nós perdemos, podem nos matar. E eles fizeram uma maldade, pelo que o texto diz, eles mataram os irmãos de Gideão, né? Então o filho do Gideão não tem coragem de matar aqueles reis, mas ele pode matar a gente, que nós já entendemos. De maneira que naquele contexto, o olho por olho, dente por dente, era até onde eles conseguiam ir, era o horizonte de onde eles conseguiriam ir. Era como a linguagem de salvação conseguia chegar até eles. Se eles não fossem mortos, eles gerariam toda uma outra geração para atormentar Israel. E outra coisa que você precisa entender é que Israel não tinha saída. Estes povos viviam de guerra, de beligerância, de derramamento de sangue. Então, ser israelita naqueles tempos era também ter de treinar para se defender. E isso tudo que está aqui é diferente do Israel de hoje, amado e apoiado por Bolsonaro e cristãos, porque eles não precisam se defender. Talvez eles precisem se defender do Iraque, de algum outro povo que tem ódio histórico deles, tudo bem, eles precisam treinar para se defender. Mas não se antecipar a guerra, não fazer uma cultura beligerante, não essa história de todo mundo tem que ter uma arma dentro de casa, por exemplo. Isso no Brasil chega a ser uma blasfêmia contra o espírito do Evangelho. Porque por que eu e você precisamos ter uma arma em casa se nós servimos a um Jesus que disse que Ele nos livraria do laço do passarinheiro, que Ele nos guardaria de todo o mal, que
Até se você come uma comida envenenada, se você recebe essa comida dando graças a Deus sem saber que tem veneno nela, você seria poupado. Diz em Marcos 16 que se a gente pegasse em serpente, caso fosse inevitável pegar em serpentes, em cobras venenosas, a gente não morreria, não é igual o americano idiota que fazia culto para pegar em serpente até ser picado e morto por uma. Então, Jesus chega dizendo o seguinte, em você, agora está tudo garantido porque o Espírito Santo habita em vocês. Aí o que a gente faz? Joga isso tudo fora e vai adorar pessoas beligerantes que falam Deus acima de todos, mas arma na casa de todos. Isso é uma blasfêmia horrível. Então, eu não tenho que te explicar Deus aqui. Deus, ele se revela, ele se explica, ele entra em comunhão com cada coração. Às vezes ele nem se explica, porque ou você confia ou você desiste. Agora, eu preciso conversar com você sobre o nosso nível de consciência, que de maneira blasfema pega referências como estas aqui para usar como desculpa para ter um coração beligerante, guerreiro, ranheta. Né? Se você entendeu o que foi dito aqui, esta é a linguagem que eles entendiam. Nós entendemos uma outra linguagem. A nossa linguagem é: eu nem preciso estar em guerra. A vingança pertence ao Senhor. Ele é quem sabe como nos livrar do mal. E principalmente como nos livrar de nós mesmos. Né? E por fim, a gente vai vendo aqui, ó, no versículo 21, que o Gideão, depois que os mata, né, ele toma os ornamentos em forma de meia-lua. E daqui para frente, Gideão, ele constrói uma estola sacerdotal com esses ornamentos em forma de meia-lua, que dão indicação que eram objetos de culto. Aí Gideão tem uma vida tranquila, morre de velho, tem muitas mulheres, chega a ter 70 filhos, e no final das contas ele tem um filho com uma concubina, ou seja, além dele ter muitas mulheres, ele tinha concubinas, que eram, sei lá, funcionárias, mulheres que não eram titulares, tinha isso, cara, tinha um tanto de mulheres titulares. Aí ele teve um filho chamado Abimeleque com essa concubina, que vai levar uma coisa horrível que a gente vai ver no próximo vídeo. Agora, essa que é a questão. O Senhor se revelou a mim e a você, mas Ele não gostaria que a gente tivesse essa vida como Gideão teve depois da vitória. Depois da vitória, Gideão faz uma estola sacerdotal, ele não aceita ser rei, ele conseguiu atribuir a glória ao Senhor, foi fiel nesse sentido, mas ele tinha um certo tesão por objetos de adoração, né? Igual ele pega aí a meia-lua, você pode ver isso nos versículos 21 e dos versículos 25 ao 27 do capítulo 8, ele manda fazer uma estola sacerdotal e as pessoas passam a adorar aquela estola. Quer dizer, Deus nos dá vitória contra os nossos inimigos, mas parece que o campo mais difícil para o Senhor vencer é a idolatria dos nossos corações. Então pense nessas questões. A gente precisa compreender que quando é o Senhor que está fazendo as coisas, os nossos irmãos não vão nos entender. Que aconteceu com os efraimitas e Gideão. Segundo, em meio à indignação, a gente não deveria estimular, mas a gente deveria compreender quando uma pessoa toma uma atitude até desnorteada de tão indignada que ela está. E aí a gente não precisa tomar as mesmas atitudes que Gideão tomou, de descer o cacete no seu povo e depois matar um bocadinho. Tem nada a ver com o espírito do Evangelho isso. Mas o porquê da indignação é compreensível, porque você não sabe o que é você ter 300 homens, estar há muitos dias precisando de conforto, de alimento, etc. Vence ali a batalha no poder do Senhor, mas estava fisicamente debilitado e recebe dos irmãos o deboche. Então, a indignação é compreensível. Mas terceiro, a gente precisa entender que Deus continua falando a linguagem daqueles povos, e aí vou deixar para você aí o videozinho que eu estou sempre deixando para você entender que Deus não era condescendente com a guerra, mas Ele resolveu salvar as pessoas em meio a essa mentalidade pequena que elas tinham. Porque Deus fez seres humanos para serem humanos. Então Ele não vai vir com mentalidade de ditador de robôs para mudar a nossa mente, sem a gente ir compreendendo isso como a gente está fazendo aqui agora. E por último, não tem vitória, né, que o Senhor nos dá sobre outros ou sobre outras situações,
que consiga vencer essa coisa horrível que era no nosso coração, que é a idolatria, que começa com ornamentos de meia-lua e termina com um homem velho na Nababo, deixando uma história sacerdotal ser adorada. É isso. Veja o que você pode usar disso na sua vida. Parece que o ser humano ele é movido a desafios, né? Por isso que eventos fazem muito sentido na nossa vida. A gente gosta de Olimpíada, a gente gosta de disputa, a gente gosta de... Os professores são muito criticados, né? Porque o professor não consegue fazer dinâmica de grupo nas suas aulas. Aí chega alguém de fora aqui e faz uma dinâmica de grupo e ela funciona. Por quê? Porque é um evento. E como a própria palavra sugere, evento é vento. É uma coisa que vai. É um vento. Então o professor que está ali conhece os alunos no dia a dia, eu até abrangeria mais o professor, o pai, o chefe da sessão, eles não conseguem fazer uma dinâmica de grupo porque todo mundo ali se conhece, todo mundo sabe as falhas uns dos outros, né? De maneira que a gente só funciona para os estranhos. Para os estranhos a sua voz é bonita, para os estranhos a sua palavra foi maravilhosa, para os estranhos... E isso não deixa de ser verdade, né? O problema é que quando você tem familiaridade, você acaba tendo dificuldade de viver no dia a dia, aí acaba que você vive de eventos. Carnaval, São João, Semana Santa. De maneira que se a gente quiser fazer isso aqui virar uma igreja intercósmica, que já temos a internacional, a mundial, a universal, é só a gente fazer evento. Fez evento, a coisa flui, porque o ser humano gosta de evento. E isso entra no nosso relacionamento com Deus. Porque você tem uma figura chamada Gideão, lá no capítulo 8, do 22 ao 27, está dizendo sobre esse juiz, que todos nós conhecemos a história dele, aquela historinha do Gideão com seus 300 homens. Ele estava na pindaíba, estava na crise, e ali ele foi perseverante, né? E ali ele foi, naquele momento penoso, ele teve de confiar em Deus. Mas de repente aqueles 300 homens vencem e o povo inteiro festeja com eles. E depois daquele festejo, depois daquela alegria, aí lá no capítulo 8 a gente tem aquela história onde as pessoas falam assim: Gideão, você é o cara. Para uns ele era Lula, para outros ele era Écio, mas ele era o cara. E aí o que a gente... Governa sobre nós, reina sobre nós, Gideão. Que você mudou a história do nosso país. Nunca antes na história desse país. Então a gente quer que você permaneça. Aí o Gideão, ele recua, ele dá um passo para trás e 1000 passos para frente, no pior sentido do termo. Não, gente, eu não vou governar com vocês, não. Só peço uma coisa, me doe aí suas argolas, seus ouros, o que vocês têm de valor aí. Eles doaram para o Gideão tudo que eles tinham de mais precioso dos despojos daquela guerra. E aí, diz o texto bíblico, que o Gideão fez para si uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal é uma espécie de... Ai meu Deus, esqueci o nome. Do colete. Um colete que o sacerdote usava, que tinha muitos materiais, incluindo o urim e o tumim, que eram pedras de sorte, né? Que lançavam a sorte. Se caísse o urim, significava sim. Se caísse o tumim, significava não. E aí ele, não sendo sacerdote, não sendo da linha sacerdotal, ele faz essa estola e aí diz que o pessoal passou a adorar aquela estola sacerdotal. E aí o texto bíblico diz, no versículo 27 do capítulo 8, que aquilo se tornou um laço para Israel, aquela estola sacerdotal. Mas olha só, depois da perseverança, ele não conseguiu manter a fidelidade a Deus na bonança. Porque estava tudo sossegado, os midianitas tinham sido derrotados, o povo ia respirar, ia suspirar, e aí aquele suspiro se torna em quê? Em idolatria. E quantos de nós não fazemos isso, talvez por isso que muitos aqui presentes nessa noite estejam naquele momento de reclamar, mas eu quero te chamar para refletir nisso hoje. Talvez é por isso que Deus nunca deixa você ter a vitória. Porque a vitória, com A maiúsculo, é geralmente também a ruína. Porque chegou o sossego, chegou a sua apostasia. Deus conhece cada coração. Às vezes você fala assim, será que Deus não gosta de mim? Porque eu vivo sempre na retranca, eu vivo sempre no quase lá, eu vivo sempre
na promessa, mas nunca na realização. Porque de repente Deus sabe, Deus quer te livrar de ser um Gideão. Deus sabe que quando a realização vier, você vai transformá-la em ruína. É quando você começa a fazer o culto da reforma protestante, a memória da vitória de Israel, e aí você fica cultuando aquilo e a vida acabou. Porque o texto é muito claro a dizer que aquilo se tornou um laço em Israel. Né? Então, muitas vezes, a perseverança nos tempos de batalha não vai ser a mesma perseverança nos tempos de bonança.